Saudações nipônicas! Aqui é o Júlio direto do Japão, trazendo para vocês um catálogo da Nintendo, isso mesmo. Uma pergunta para vocês, você sabe o que significa a palavra Nintendo? A palavra Nintendo significa deixe o destino para o céu. Isso mesmo, hoje eu vou mostrar para vocês um super catálogo que vem contando um pouquinho da história da Nintendo aí, desde os primeiros consoles de mesa, os consoles portáteis. É um pouquinho aí que eu vou resumir um pouquinho. O criador da Nintendo aí, em 1900 e bolinha aí, ele vendia cartão. Aí a empresa dele não estava vendendo muito bem, estava perdendo posto aí de vendas aí para grandes empresas que já estavam mexendo com uma parte tecnológica, mexendo com jogos eletrônicos, a Atari. Aí eles desenvolveram aí os primeiros portáteis aí de cristal líquido. Então vou mostrar para vocês um pouquinho nesse super catálogo que está aqui na minha mesa para vocês e vocês vão conferir comigo agora. Então, amigos, esse daqui é o catálogo da Nintendo, né, que vem contando um pouquinho da história, né, de 1983 a 2011. E bem bacana aqui na capa, né, desse catálogo, vem mostrando aqui o Famicom, tem o Super Famicom, o Game Boy, depois tem o Nintendo 64, tem aqui o Game Boy Color, GameCube, o Game Boy Advance, depois tem aqui o primeiro DS, depois o 3DS e o Wii, lá embaixo, lá no fundão. Então, aqui tem mostrando vários games, vários consoles, né, que foi lançado aqui no Japão. Alguns têm um modelo um pouquinho diferente, né, das versões que saiu no Brasil, na versão nos Estados Unidos. Então esse aqui é um dos primeiros, né, o primeiro aí, console de mesa aí da Nintendo. Ele teve vários outros modelos aqui. E vamos dar um zoom aqui, ó, desse lado de cá. Olha que interessante. Muito bacana. Aqui embaixo, ó, vem mostrando aqui uma versão de 1993. Aqui, ó, olha que bonitinho. Muito bacana, né? Então vamos ver o tipo de jogos, né, que ele teve. Teve o Super Mario Bros. Muito bacana. E essas duas páginas aqui vem falando aqui do Super Mario Bros, né, que é um super jogo aí, famoso até hoje. Atualmente aí, com várias versões aí de todos os portáteis, de vários consoles e portáteis, né, da Nintendo ele saiu. Muito bacana. O que mais que temos aqui? Vários jogos, ó. Muito bacana mesmo. Muito interessante. Fazendo um check-up bem rapidinho, né, esse catálogo. Eu adquiri esse catálogo e falei, eu quero compartilhar com os meus amigos que acompanham meu trabalho no YouTube, para estar conhecendo um pouquinho da história da Nintendo aqui. Eu sei que aqui eu não vou conseguir mostrar tudo que a Nintendo já fez até hoje, mas eu achei muito interessante, né, esse catálogo e resolvi compartilhar com vocês, meus amigos telespectadores. Nessa outra página tem esse aqui, ó, é o FCD, que seria o quê? Seria o quê? Um Famicom usando aí um disco, um disquete, né? Ele seria um dos primeiros periféricos, né, no qual a gente encaixaria esse periférico junto com o Famicom. Esse periférico só foi lançado aqui no Japão. Ele teve o lançamento dele em dia 21 de 2 de 1986. E esse periférico, muito interessante, que ele podia ser usado na época como um computador. A gente podia usar tipo o Famicom junto com esse periférico e conectar ele para estar utilizando aí, como se fosse um computador. Muito interessante e resolvi trazer para vocês também. E ele teve alguns jogos, fora os jogos lançados, né, para o Famicom. Um olho interessante, como ele foi lançado só no Japão, isso aqui eu achei muito interessante e quis compartilhar para vocês também. Teve um Zelda que saiu para ele nessa versão aqui, em disquete. Muito bacana. Aqui do outro lado também teve o Mario. Muito show de bola mesmo. Sensacional. Enfim, teve vários jogos, né, em forma de disquete. E interessante e curioso isso, que só teve a distribuição dele aqui no Japão. Eu estive pesquisando na internet, né? Então, somente no Japão. Então, vamos adiantar. Aqui, assim, não está muito pela ordem, né, dos lançamentos dos consoles e portáteis, né, da Nintendo. Mas aqui tem mostrando aqui, por exemplo, aqui o Game Boy. É um dos primeiros aí, não o primeiro, mas um dos primeiros, assim, mais atuais portáteis da Nintendo. Teve alguns antes, né? Mas a gente vai estar vendo isso no decorrer aqui da revista, do catálogo. Então, aqui teve várias variações de cores, né? Não assim da tela, e sim do portátil, assim. Teve cor vermelha, amarelo, verde, branco e por aí vai.
Aí depois teve outras variações de cores aqui, ó. Olha que bacana. Muito bonito. Esse daqui, para falar para vocês, foi o primeiro portátil que eu tive. A primeira experiência que eu tive com portátil. Isso mesmo, meu primo estava aqui no Japão, ele mandou para mim pro Brasil e eu tive a possibilidade de jogar pela primeira vez, isso aí em 1900 e bolinha. Enfim, ele era branquinho, igualzinho esse daqui. Gostava muito dele, jogava muitos jogos nele, principalmente Metroid. Enfim, vamos correr um pouquinho, ver os games, né, que teve. E nessa época, né, ele era em preto e branco, olha que da hora. Era tudo em preto e branco. Muito legalzinho mesmo. Muito da hora. É como voltar nos velhos tempos olhando esse catálogo aqui. Interessantíssimo mesmo. Que da hora. Vários jogos clássicos, né, que foi lançado aí pro Game Boy. Que mais? Vamos pular aqui pra frente. Isso aqui, ó. Olha que legal. Aí depois já teve uma outra versão em 1998. Isso mesmo, o Game Boy Color. Ele já tinha aí a possibilidade de jogar os games em cor, né? Colorido. Muito bacana. Ele também teve algumas variações de cores, ó. Muito bacana. Olha que legal esse daqui. Bem transparente. Dá até pra ver assim as pecinhas dentro dele, assim. Muito bacana. Aí começou a ficar bom, hein? Porque olha aqui, Pokémon. Pra quem gosta de Pokémon. Tudo já em cor, né? Colorido. Olha que bacana. Sucesso até hoje os games do Pokémon. Faz um sucesso estrondoso aqui no Japão. Até e no mundo todo, né? Mas... E isso aqui... Quem lembra desse daqui? Esse aqui foi um dos primeiros consoles aí da Nintendo utilizando aí o 3D. Na época isso aqui foi tipo não foi um sucesso, né? A Nintendo tentou fazer primeiramente aí inovar. Era muito interessante porque a gente colocava nossos olhos assim, encaixava na cabeça, no olho isso aqui e tinha um controle. E a gente via assim os games assim em 3D. Então isso aqui foi uma das primeiras ideias aí da Nintendo a ser lançada aí utilizando o 3D. Esse console foi lançado em 1995. O lançamento dele foi aqui no Japão, foi no dia 21/7/95. Olha que da hora. Aqui tá mostrando alguns joguinhos aí que teve pra ele, né? O Mario. Esse aqui eu acho que é o Metroid, se eu não me engano. Muito bacana. Então vamos correr um pouquinho mais. E lá vamos nós, um pouquinho mais pra frente aqui, o Nintendo 64. Quem jogou esse daí? Comente aí se você teve o Nintendo 64. Eu tive. E era igualzinho esse daqui. Controlinho aqui, ó. Cinzinha. Joguei muito 007, Mario Kart 64. Muitos jogos muito bacanas. E aqui no Japão, ele teve várias cores, olha que interessante. Esse daqui transparente, azul. Transparente aqui, ó. Vermelho. E teve uma edição especial do Pikachu. Ui! Olha o Pikachu aqui. Versão roxinho aqui. Na versão laranja. Olha que bacana. E eu tive a possibilidade recentemente de ir numa loja de usado e vi esse console aqui baratíssimo. Eu tive aqui em questão de que R$30. Eu vi lá, não sei se estava funcionando, mas tinha lá. Esse console aqui numa loja de usado. Vamos ver. Aqui na revista, aqui no catálogo, vem mostrando aqui os principais games que marcou história aí no Nintendo 64. O Super Mario 64, que foi um dos clássicos até hoje. Ele teve uma versão também relançada para o Nintendo DS, esse jogo aqui. O Mario Kart 64 também foi o jogo que eu mais joguei no Nintendo 64. E por aí vai. Teve Zelda. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês foi uma edição especial que foi lançada aqui no Japão do Nintendo 64. Saiu como Nintendo 64 DD. Olha que bacana, Disk Drive. Ele tinha uma espécie de CD-ROM, né, que era acoplado aqui. Era mais um periférico. A Nintendo é famosa por lançar periféricos, adaptadores aí, para estar melhorando o desempenho do seu console. E foi lançado também aqui somente no Japão. E teve alguns jogos que foi lançado na espécie de CD-ROM para o Nintendo 64. E aqui tá alguns jogos aqui, ó, muito interessantes aqui, ó, com os gráficos melhorados assim, bem parecidos assim com o do... Vou aproximar um pouquinho para ver se a gente consegue pegar um ângulo legal. Muito parecido com os jogos do Nintendo 64 mesmo. Só que com os gráficos um pouquinho melhorados. Olha que interessante, vários jogos que foi lançado. Não muitos, né? A revista aqui está mostrando aqui cerca de uns 8 jogos, mais ou menos. E ele não teve tanto sucesso. E por isso mesmo,
ele não saiu para fora de outros países, foi lançado só aqui no Japão. Nos Estados Unidos, acho que as pessoas que têm esse aparelho pro Nintendo 64 teve que importar, porque ele só teve lançamento aqui no Japão, infelizmente. Então eu vou correr um pouquinho mais. Cansando aqui, tô ficando até sem fôlego, hein? Aqui tem aqui o Game Boy Advance, isso mesmo. Esse daqui é um portátil sensacional. Aí eu vou dizer assim que já foi o início, já chegando pertinho aí do Nintendo DS, aí, com uma qualidade gráfica excepcional. Eu tive assim acesso, não tive ele, eu tive amigos que teve. Enfim, era um portátil assim, né? Ainda existe aqui em lojas, não para vender novo, mas usado ainda acha. Então ele teve vários, como se dizer, modelos diferentes. Então ele foi lançado nesse formato, né? Depois teve assim, ó, outras variações. Olha que interessantíssimo. Muito bacana, muito show. E depois ele teve uma outra relançado em 2005, se eu não me engano, ele teve lançamento em 2001, a primeira versão. Depois em 2005 teve essa outra versão, bem pequenininha, bem menorzinha assim, já lembrando um pouquinho assim já o Nintendo DS, um pouquinho assim, né? Muito interessantíssimo mesmo. Vamos correr um pouquinho mais. Vamos ver aqui alguns jogos do Game Boy Advance. Eu não tive a oportunidade de jogar no Advance, mas eu tive a oportunidade de jogar, ter os jogos do Advance e jogar no Nintendo DS, né? Porque quem se lembra, o Nintendo DS, primeiras versões do Nintendo DS, tinha um compartimento no qual a gente podia colocar os cartuchos, né, do Game Boy Advance. E aqui chegamos aqui no GameCube. Olha o GameCube, que da hora, que show de bola. E eu quero mostrar para vocês uma versão especial que foi lançada aqui no Japão, junto com a Panasonic. Olha que da hora. Parece um robozinho aqui, ó, com controle remoto, né? É interessante, foi uma parceria da Nintendo com a Panasonic, um estilo em DVD aqui, uma versão especial aí do GameCube. E por aí vai, vamos ver o que mais que temos aqui para mostrar para vocês do GameCube. Vários jogos muito interessantes do GameCube. Muito show mesmo. Daorinha. Muito bacana. Jogo que eu gostei bastante de jogar no GameCube, né? Foi aí o Luigi Mansão. O Resident Evil 4, aí, que foi um sucesso estrondoso, né? Aqui no Japão. Que vendeu muito, né? E também aqui está mostrando um pouquinho algumas edições de colecionador do Zelda, né? Versões aí para o GameCube. Olha que bacana. Chegamos nas primeiras versões do Nintendo DS. Olha como ele era gordinho. Esse aqui é considerado, chamado também de Nintendo DS Fat, porque ele era bem cheinho na parte de baixo aqui, ó. E ele teve outras cores, ó. Foi lançado originalmente nessa cor, depois teve algumas outras cores diferentes. Olha que interessante. Aí vamos acompanhando meu dedo. Isso, chegando aqui, vamos subir aqui, subindo. Olha aqui que da hora. Aí chegou no DS Lite. Olha que bonito que já ficou. Várias cores interessantes, até o pink aqui. Aí depois teve uma outra versão, o Nintendo DSi. Esse DSi já tinha conectividade com a internet. Poderia acessar a internet, teve várias cores. E teve o lançamento também, uma edição especial de 25 anos do Mario. Olha que da hora. Uma edição aqui com o Mario aqui. E depois teve essa outra versão aqui, o Nintendo DSi LL. Bem grandão, com telas bem grandes. E também teve uma edição aqui especial de 25 anos do Mario. Que mais eu posso mostrar pra vocês? Teve vários jogos do Nintendo DS que todo mundo conhece. Vamos falar aqui o New Super Mario Bros, que é um jogaço aí, excelente. Um dos melhores jogos aí do Nintendo DS. Que mais eu tenho pra mostrar pra vocês aqui? Muitos jogos bacanas. Vamos lá para a última página que eu marquei. O que mais que temos aqui?